teremos um painel mapeando necessidades, uma visão atualizada sobre demanda por creches nas regiões urbanas e rurais. Nesse painel, teremos a participação, a mediação de Beatriz Abuchain, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Beatriz é uma profissional altamente capacitada, com uma trajetória notável no campo da educação, atuando especialmente na educação infantil e no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para esse segmento. Ela é psicóloga, mestre e doutora em educação. Atua como gerente de políticas públicas na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que desempenha um papel fundamental na promoção da qualidade na educação infantil no Brasil, com forte foco em melhorias educacionais e sociais. Beatriz tem contribuído para o aprimoramento de práticas pedagógicas para a avaliação de políticas públicas. Por favor, desbloqueie a entrada da academia do professor. E também, né, para comprovar. Vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Uma alegria estar aqui em Fortaleza. A gente, na Fundação Maria Cecília, tem uma parceria tanto com a Prefeitura aqui de Fortaleza, quanto com o Governo do Estado, né? Eu acho que tanto a Aparecida quanto a Simone mencionaram alguns projetos que a gente fez em parceria, e é sempre uma delícia voltar para cá e poder falar de qualidade com vocês, né? A mesa, ela fala sobre a questão do acesso, mas a gente não tem qualidade na educação infantil, não teremos qualidade na educação infantil enquanto a gente não tiver um acesso equitativo à educação infantil, principalmente no caso da creche. Então, é sobre isso que a gente vai falar sobre o acesso à creche no Brasil. E eu queria começar, vou fazer um breve contexto, antes de passar a palavra para o Marcos, que vai trazer vários dados aí para a gente refletir juntos. Eu queria começar com uma fala otimista, porque a gente sempre tem uma fala da falta, né, das coisas que ainda estão por fazer. Mas eu trabalho nesse campo da educação infantil há pelo menos 25 anos, é mais que 25 anos, mas pelo menos 25 anos já fazem, né, da primeira vez que eu pisei numa escola de educação infantil. E de lá para cá, a gente teve um considerável avanço, né, no acesso à educação infantil no Brasil. Vamos pensar que há 25 anos, a creche nem fazia parte da educação básica, né? A gente teve a migração da assistência social para a educação, o que garantiu um maior financiamento, garantiu uma possibilidade de expansão de vagas e, com certeza, garantiu uma qualidade, imprimindo uma intencionalidade pedagógica ao trabalho que era realizado nas creches. Mas eu queria começar dizendo que, há alguns anos, eu fiz um estudo, participei de um estudo, em que a gente olhou para políticas de 0 a 3 anos em 12 países. E aí tivemos a possibilidade de pesquisar também sobre outros países no mundo. E, em relação ao acesso à creche, a política pública brasileira se destaca. Por quê? Porque, em muitos países, não há uma política pública, então a gente tem um sistema privado, que, às vezes, os pais podem receber um recurso até para matricular seus filhos nessas escolas privadas, então não existe um sistema público de creche. E, na grande maioria dos casos, olhando tanto para países que a gente chama de desenvolvidos, quanto países em desenvolvimento, que têm dificuldades parecidas com as do Brasil, esse é um serviço pago, principalmente para a faixa etária de 0 a 2 anos. Então, o que a gente tem no Brasil? A gente tem uma grande rede pública de educação infantil, e essa rede é gratuita e ela deve estar acessível a todos os pais que demandam a creche, né? Então, queria começar com essa boa notícia, né?
dizer, né, que a gente teve, eu acho que a secretária que falou em nome da Undime de manhã, ela falou uma coisa que é interessante, que foi um processo que a gente ainda está vivendo nos municípios. Com a universalização da pré-escola, a gente acabou tendo um déficit maior de vagas em creche. A gente viu os municípios, né, municípios que a gente acompanha, fechando salas de berçário para abrir salas de pré-escola para poder colocar todo mundo para dentro, né? Então, é muito bom que a gente tenha aí um acesso de 93% das crianças de 4 a 5, ainda que não seja todo mundo, e as crianças de pré-escola que estão de fora são as crianças em situação de maior vulnerabilidade, mas a gente tem que buscar, né, um investimento, buscar condições para que essa expansão da creche aconteça e que possa atender a demanda das famílias. Isso é muito importante. A creche, ela não é uma etapa obrigatória, mas o poder público, então, tem a obrigação de ofertar essa vaga para todas as famílias que querem. Um fato que é bastante relevante também a gente dizer é a importância de uma atuação intersetorial no sentido de ajudar as famílias, de informar as famílias sobre o direito que elas têm à creche. Essa informação não chega da mesma maneira para todas as pessoas. E a gente sabe também que famílias em situação de maior vulnerabilidade nem sabem que têm, né, direito de pleitear uma vaga na creche. A realidade que a gente tem hoje no Brasil é que as crianças em situação de pobreza tendem a estar fora da creche quando elas são comparadas com crianças ricas, né? Então, se a gente separa pelos quintis de renda, os 20% mais pobres, eles acessam em torno de 30%, e se a gente olha para os 20% mais ricos, eles acessam em torno de 56%. Então, vejam, o quintil mais rico da população alcançou a meta do Plano Nacional de Educação, que era atender 50%, né, das crianças de 0 a 3 anos. E falando sobre o Plano Nacional de Educação, e eu acho que isso está na base desse trabalho que o Marcos vai apresentar para a gente, que é o Índice de Necessidade de Creche, né, que é uma parceria que a gente fez, né, com a consultoria que o Marcos lidera, a consultoria Quantes, e que a gente teve uma participação super intensa do MEC, né, Rita, nas discussões desse trabalho que o Marcos vai apresentar. Quando a gente pensou nisso lá atrás, acho que em 2018, o Marcos vai contar um pouco dessa história para vocês, a gente estava um pouco discutindo essa questão da meta 1 do PNE, né, que é 50% da população de 0 a 3. Porque a gente não sabe se faz muito sentido, nem em termos de uma média nacional, mas a gente tem certeza que esses 50% eles não fazem sentido localmente. As realidades são muito diferentes, e essa demanda difere bastante de municípios pequenos, municípios grandes, municípios em áreas... A necessidade da gente pensar quais são os critérios que deveriam ser prioritários quando a gente pensa, né, no atendimento à creche no Brasil, né? Isso não significa que a gente está tirando o direito de todas as crianças a acessar essa creche pública e gratuita no Brasil, né? Todas as crianças residentes no Brasil têm esse direito, mas num cenário em que a gente não tem vaga para todo mundo, quem que a gente deveria olhar primeiro? E eu acho que esse índice vai trazer isso para vocês. E aí, só por último, né, e o Marcos vai trazer também informações que comparam o urbano e o rural, eu acho que chamar a atenção para a diferença do perfil dessas populações, isso vai ficar bem claro, e a gente sabe, por inúmeros estudos, né, a diferença da qualidade no acesso que é dado, né? Então, eu trouxe também alguns dados aqui que eu fiquei bem impressionada, né, sobre escolas de educação infantil indígenas, que apenas 25% das escolas têm material pedagógico adequado para a educação infantil, 12% têm, né, sala de leitura e 5% apenas tem banheiro adaptado para crianças pequenas, né? Então, a gente vê que está chegando esse acesso, né, à educação infantil de alguma maneira, a essas comunidades mais remotas do Brasil,
mas que esse acesso chega com uma qualidade ainda pior do que a gente vê, né, nas escolas urbanas. E eu queria finalizar minha fala, antes de passar para o Marcos, que hoje de manhã, eu acho que foi a Ana Paula que falou uma frase da Fúlvia, e eu me lembrei. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui e conversar com você sobre algumas estatísticas que a gente trouxe sobre possíveis ou sobre critérios de priorização para acesso à creche no Brasil. E eu queria começar me apresentando. Meu nome é Marcos, eu sou professor do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade do Estado de Santa Catarina, vim de Florianópolis, cheguei agora há pouco, embora tenha saído faz bastante tempo. Eu sou professor também de programa de pós-graduação em administração, atuando especialmente na linha de administração pública, que é o tema que eu sou apaixonado, políticas públicas, especialmente na área de educação. E para mim é uma felicidade poder apresentar esse trabalho e aproveito para agradecer muito o convite da professora Rita, e não só o convite, claro, especialmente o convite, mas também todas as contribuições. Esse é um trabalho que a gente construiu a primeira vez, já faz mais ou menos 5 anos, um pouco mais até, e ele veio sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, e várias pessoas contribuíram para isso. A professora Rita, sem dúvida, é uma delas, tem várias dicas e várias sugestões dela que eu espero contemplar hoje na apresentação. Gostaria de agradecer também à Fundação Maria Cecília por sempre apoiar esse tipo de estudos que a gente realmente acredita que possam ajudar a construção de políticas públicas, possam fornecer subsídios aos gestores de políticas públicas, e é um prazer fazer essa parceria de longa data com a Fundação Maria Cecília. Então, hoje a gente vai apresentar o Índice de Necessidade de Creche. Tá? O Índice de Necessidade de Creche é um índice que é construído nessa versão para apenas estados e capitais, isso em função da disponibilização de bancos de dados. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E, embora ele tenha esse nome de Índice de Necessidade de Creche, eu não gostaria que a gente confundisse a questão da demanda com a questão, né, dos critérios de priorização, que é isso que a gente vai apresentar aqui hoje, ou pelo menos não a demanda manifesta. Então, basicamente, o objetivo é a gente elencar alguns critérios de priorização de grupos que poderiam ser prioritários e fazer o dimensionamento disso no Brasil, em suas regiões e seus estados. Bom, então, a gente vai calcular esse índice nessa versão para o período 2016 a 2023. 2020 e 2021 a gente não consegue calcular exatamente o índice, porque a gente utiliza como banco de dados, né, a nossa principal fonte de informações é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, e em anos pandêmicos ela não foi a campo no suplemento de educação, então a gente ficou com um vácuo de informações sobre educação no Brasil por 2 anos, e principalmente, professora Rita, na questão de educação infantil, que as crianças, as mais novas, é que deixam de responder na PNAD nesse período. Bom, então vou falar um pouquinho da metodologia, prometo não complicar muito, depois a gente pode discutir ou em perguntas, qualquer outra dúvida, mas basicamente os critérios que a gente vai utilizar: crianças de 0 a 3 anos, residentes em zonas urbanas e rurais. Aqui é uma modificação dessa última versão do Índice de Necessidade de Creche, que até então não contemplava zonas rurais. Famílias em situação de pobreza ou crianças residentes em domicílios que se enquadram no critério de pobreza. Famílias monoparentais. E aí esses 2 critérios sobre pobreza e monoparentalidade, todas as crianças pertencentes a esses grupos vão fazer parte do nosso indicador de necessidade de creche. Temos também um indicador que contempla as mães economicamente ativas, a demanda das mães economicamente ativas, e aquelas que não são economicamente ativas, justamente porque não existe a creche. A gente acreditaria que porque o que a gente observa nos dados é uma pergunta: você trabalha? Pode ser sim ou não. Você procurou emprego?
pode ser não. Aí essa pessoa já não é mais economicamente ativa, mas muitas vezes ela nem procura um emprego por não ter a possibilidade enfim, não ter a vaga da creche para o seu filho. Eu falo mãe, eu estou sendo um pouco rigoroso. Na verdade, a gente vai atrás no banco de dados do cuidador principal, tá bem? Eu estou fazendo aqui de maneira pouco rigorosa, tentando ser um pouco mais intuitivo, chamando de mãe, mas não necessariamente é a mãe. Por fim, um último critério que também é uma novidade dessa última versão do Índice de Necessidade de Creche é a presença de crianças com deficiência. Acho que vale a pena eu comentar, né, Beatriz, que a gente tentou ainda construir mais um critério que seria a questão da violência, crianças vítimas de violência, mas, gente, é muito difícil a gente ter acesso a esse tipo de informação, pelo menos confiável. Assim, existe alguma coisa na PNAD, mas ela é reportada dentro da família, né, e aí, enfim, como vocês devem imaginar que a gente vai ter problema com esse tipo de dado, vai ter uma subnotificação. Então, a gente não conseguiu. A gente, quando faz o estudo, a gente menciona que se tentou, mas, enfim, prós e contras, a gente achou melhor que esse indicador de violência não ficasse na versão final do índice de necessidade de creche. Bom, então vamos lá. Vou explicando um pouquinho da metodologia com base nos nossos dados. Conforme estimativas do IBGE, a gente tem, em 2023, quase 10 milhões de crianças de 0 a 3 anos, ou seja, de idade de frequentar creche, de 0 a 3 anos. Nosso índice de necessidade de creche tem essas 4 dimensões, como eu falei, começando então Desculpa, antes disso. Os dados que a gente vai usar são tanto os dados da amostra do Censo Demográfico de 2010 e também microdados das PNADs de 2001 a 2023. Começando pelo indicador de pobreza, todas as crianças em situação de pobreza necessitam de creche conforme esse índice. Tá? O que seria situação de pobreza, né? Até então, a gente estava utilizando a linha de pobreza do programa Brasil Sem Misérias. Vocês lembram? R$70 de extremamente pobres, 140 para pobres, lá de 2011. Mas nessa versão, a gente utilizou a linha de pobreza que é considerada, para fins de cadastro único, para o programa Bolsa Família, R$218. Tá? É a linha, é o rendimento familiar per capita. Então, um casal com um filho, soma a renda de todo mundo, divide por 3, se der abaixo de 218, é considerado pobre. Esse grupo corresponde no Brasil a 13,2% das crianças de até 3 anos de idade. Então, como são mais ou menos 10 milhões de crianças, isso vai ser aproximadamente 1,3 milhão de crianças com essa característica no Brasil. Bom, próximo critério, famílias monoparentais, ou seja, crianças que residem apenas com um adulto, né? Ou seja, o não acesso à creche impede esse adulto de gerar renda para essa família, né? Esse grupo corresponde no Brasil a 5,4% das crianças de 0 a 3 anos em 2023. Então, aproximadamente 500 mil crianças estão enquadradas nesse critério. Importante eu ressaltar que, se for uma criança residente numa família monoparental e for pobre, se ela tiver em situação de pobreza, ela já está contemplada no critério anterior, ou seja, a gente não faz a duplicidade nunca, né? Não faria sentido. Então, na verdade, aqui são não pobres monoparentais, crianças que não estão em situação de pobreza, mas são monoparentais. Próxima dimensão, necessidade das mães para participar no mercado de trabalho, ou porque participam ou porque querem participar. Vamos lá. Então, a gente tem que separar, né, aquelas crianças que são não pobres, famílias não monoparentais, afinal, esses critérios já foram contemplados anteriormente, mas que tenham mães ativas, economicamente ativas, ou que gostariam de ser e que necessitam de creche. Tá? Como é que a gente faz isso? Basicamente, como a oferta de pré-escola é bem maior do que a oferta de creche, o acesso em pré-escola é bem maior, a gente consegue ver uma diferença bem grande da participação da mãe no mercado de trabalho, por exemplo, quando um filho tem 4 anos e quando um filho tem 3 anos.
Se o seu filho está em idade de pré-escola, a chance da mulher trabalhar é bem maior do que quando o filho está em idade de creche. Com essa correção, a gente estima o número de mães que gostariam de participar no mercado de trabalho, mas não participam pela menor oferta de creche do que de pré-escola. E como é que a gente vê a necessidade desse grupo? Bom, foi falado pela Beatriz, inclusive, que quando a gente olha a frequência creche das crianças mais ricas da população, dá 50 e poucos %, eu não vou me lembrar o número, e a gente acredita, o que a gente gostaria de observar a demanda, mas essa é sempre uma dificuldade. Como é que eu vejo a demanda? Os dados só me dizem se a criança frequenta ou não frequenta a creche. Ela pode não frequentar porque não demanda, ou pode não frequentar porque não existe, porque existe uma restrição, seja ela qual for, financeira. A gente acredita que quando a gente olha para a frequência à creche dos mais ricos, a gente tem uma boa estimativa da demanda dos demais. Afinal, esse grupo ele não tem restrição financeira. Se quiser participar da creche, vai participar. Então, a gente aplica essa taxa de frequência creche dos 20% mais ricos, ou seja, do quintil superior de renda, aplica essa frequência creche como uma estimativa da demanda dos demais. Então, quando a gente, a partir dessa minha estimativa de demanda, desse grupo de mães que são economicamente ativas ou que seriam economicamente ativas caso houvesse creche, a gente estima esse grupo em 25,7% das crianças de 0 a 3 anos no Brasil. Mais ou menos 2,5 milhões de crianças que, segundo os critérios de priorização, necessitam de creche para a mãe poder trabalhar, para a mãe ou para o cuidador, como eu falei no início da apresentação. Falta um critério, que é o da deficiência. Crianças com deficiência. Tá? Bom, deficiência. Na PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022, se não me engano, tem um suplemento de deficiência em que as crianças são... Desculpa, todo mundo, toda a família, tendo 2 anos ou mais, é entrevistado sobre possibilidades enfim, sobre domínios funcionais. E o próprio IBGE, ele define que são consideradas pessoas com deficiência aquelas que tenham dificuldade ou muita dificuldade. É assim, dificuldade leve, média, sem dificuldade, leve, média, muita ou incapacidade total. Esses 2 últimos é que são considerados pessoas com deficiência. E aí, esse grupo, considerando já, ou seja, já descartando, na verdade, já estão contemplados os pobres, os monoparentais, os filhos de mães que precisam da creche para poder trabalhar, a gente tem mais 1,6% das crianças. Tá? Esse número é pequeno porque muitas das crianças deficientes são, por exemplo, pobres ou filhos de mães para trabalhar, eles já estão contemplados nos demais critérios. Bom, quando a gente preenche essas caixinhas todas, a gente chega em um índice de necessidade de creche no Brasil de 45,9%. 45,9%, conforme esses critérios de priorização mencionados aqui. Aproximadamente 4,5 milhões de crianças. Bom, isso aqui é um dado para o Brasil, a gente consegue desagregar isso. Nessa versão do índice de necessidade de creche, a gente consegue desagregar por localidade, rural, urbano, por capitais e por estados, regiões. Estamos ansiosos para termos os dados do censo demográfico de 2022, para poder fazer isso para os 5.500 municípios do Brasil. Então, a composição do índice de necessidade de creche é mais ou menos essa. A grande participação, ou seja, o critério que mais explica a necessidade é a participação das mães no mercado de trabalho, mas a pobreza também é bastante grande. Isso vai dar os 45% que a gente mencionou antes. 46, né? 46, isso. Bom, como é que é essa distribuição do índice de necessidade de creche dentro dos estados do Brasil? A gente vê que regiões sul, sudeste, nordeste, aparentemente têm uma necessidade maior do que a região centro-oeste, norte. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que mesmo o sudeste, tendo aparentemente um índice de necessidade de creche semelhante ao nordeste, vocês vão ver que a composição, os motivos que explicam
essa igualdade dos índices são totalmente diferentes. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas os estados das regiões Norte e Nordeste, a barrinha azul é bem grande. A barrinha azul é a participação do critério de pobreza no índice de necessidade de creche. Em compensação, Sul e Sudeste, a barrinha verde, que é da participação das mães no mercado de trabalho, é o grande responsável pelo índice. Eu tentei manter todos na mesma dimensão, né? O eixo horizontal vai até 50%, justamente para a gente ter essa ideia de comparar os estados. Quando a gente olha questão de rural-urbano, até é mais ou menos parecido, 46,4% para urbano, 42,8% para rural, mas vocês forem ver a composição do índice, a pobreza ela é muito mais, ela ocupa um espaço muito maior do índice de necessidade de creche em zonas rurais do que em zonas urbanas. Bom, a gente pode também abrir essa questão de localização rural-urbana por estados. A gente vai ver que o que a gente falou anteriormente também a gente consegue ver aqui, né? A pobreza em zona rural ela ocupa uma grande parte do índice de necessidade de creche. E eu selecionei essa Nordeste, Sudeste para fazer essa comparação, até porque ficaria muito grande, né? Fazer todas as regiões, multiplicar por 2, urbano e rural, ia ficar muito grande. E achei melhor a gente dar um zoom aqui e poder comparar Sudeste e Nordeste, que é sempre uma comparação que a gente faz, né? Todas na mesma dimensão. Bom, gente. Agora vai uma próxima pergunta. Bom, por que tem crianças que não frequentam a creche? E como que as crianças que se enquadram no índice de necessidade de creche, quantas delas realmente frequentam creche? Eu vou virar para cá porque estão me dizendo que é 5 minutos, então. Então, é importante a gente saber, bom, tem 46% das crianças que se enquadram no critério de priorização, tá, e elas frequentam a creche? Será que as que mais precisam são aquelas que frequentam? Vamos lá. 57,1% das crianças que pertencem aos grupos prioritários não frequentam creche no Brasil. Ou seja, a maioria não frequenta daqueles, se vocês concordaram comigo que aqueles critérios anteriores são critérios de priorização, a maioria não frequenta a creche. Isso é mais forte nas regiões norte, especialmente norte e nordeste. Bom, os motivos que pode uma criança não frequentar a creche, tá? Os primeiros 2 motivos que a PNAD pergunta para as famílias diz respeito ao acesso. É não tem escola ou não tem vaga. Eu vou me concentrar mais nesses 2 primeiros e no motivo 4, que é por opção dos pais, que esses são os principais, eu acho, para a gente falar. Os 6 é outros motivos, tá? Desculpa que essa figura é uma tabela que fica um pouco confusa, é que a PNAD ela mudou os critérios que ela perguntava ao longo do tempo. E a gente, para construir uma série histórica, a gente precisa de alguma forma tentar homogeneizar esse negócio. Então, enfim, qualquer coisa a gente volta aqui para olhar quais são os motivos. Bom, então aqui eu vou ter, se eu somar todas essas barrinhas, vai ter que dar aquele 57,1%. Que não frequentam. Então, a minha população aqui é a população do INC, tá bem? Então, vai ter que dar os 57%. Que não frequenta. Por que não frequenta? O principal motivo, 32%, é por opção dos pais ou responsáveis. Ou seja, daqueles 50 e poucos %, aproximadamente metade é porque realmente a família não quer. Mas tem ali as 2 primeiras barras, motivo 1 e motivo 2, que é por falta de acesso. Tá? E isso aqui é grande. Eu não tenho a conta aqui de cabeça, me desculpe, mas se a gente for fazer uma conta, eu tenho certeza que aquilo ali dá bastante gente. Separando por estados os motivos, tá? A gente consegue também ver que o motivo 4, ou seja, a falta de desejo dos pais,
o principal motivo para qualquer uma das regiões, para aquelas crianças que pertencem a um índice, que estão nos critérios de priorização, não frequentarem creche. Tá? Mas, ainda assim, a gente consegue ver que existe alguma desigualdade no acesso à creche entre as regiões. As duas primeiras barrinhas elas vão ser maiores ou menores, dependendo de onde a gente está olhando. E eu acho que elas, né, talvez seja o principal foco da política pública. Agora vamos fazer a distinção zona rural e zona urbana. Vocês vejam como na zona rural o motivo 1, que eu vou voltar rapidamente para não falar errado, não ter escola na creche ou na localidade, ou a escola fica distante. Esse motivo cresce bastante em zonas rurais, tá? Para as crianças dentro dos critérios de priorização. Então, lembrando que isso aqui não é sobre o total da população, é sobre o total das crianças que fazem parte do índice. E a mesma coisa a gente pode fazer, a mesma divisão para Nordeste e Sudeste, para a gente tentar comparar. Se os motivos mudam, e a gente vai ver que o motivo 1 é grande no Sudeste rural também, mas que o motivo 4 ainda é um motivo bastante relevante. E aqui vai, né, professora Rita, que muito, você sempre fala sobre, não é demanda, porque tem muitos que não querem ali, que estão naquele grupo, né? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Desculpem passar rápido algumas coisas, mas tenho que encerrar meu tempo. Eu sei que tem muita informação nos slides. Fiquem à vontade para me questionar, para me mandar e-mail. E eu queria só finalizar mostrando que existe lá no site da Fundação Maria Cecília, lá na plataforma Primeira Infância Primeiro, tem bastante informações. Vocês vão encontrar esse, como é que chama isso? Esse infográfico, enfim. Tá? Que está bem bonito, com uma descrição bem legal. Além disso, lá na página, vocês vão encontrar também o relatório metodológico. Tem várias questões metodológicas que eu passei por cima, mas alguns aqui podem ter interesse de querer saber como é que eles calcularam, como é que estimaram, enfim, é um relatório bem grande, com todo o detalhamento. E os dados eles estão disponíveis, se não estão ainda vão ficar, né, Beatriz, disponíveis, além enfim, de outros materiais ao longo dessas próximas semanas. Faz pouco tempo que esse estudo foi divulgado. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Marcos. Eu queria passar para a Rita fazer comentários, perguntas, e daí depois a gente abre para vocês também. A gente tem tempo para pegar alguns comentários e perguntas. Tem microfone aí, não? Ótimo. Primeiro, eu queria agradecer ao Marcos, né? Eu fiz esse convite, confiante na importância desse debate, principalmente para a educação infantil do campo, né? Queria fazer 2 comentários que eu considero relevantes aqui para o nosso grupo de estudiosos e pesquisadores e articuladores na defesa da educação infantil. Primeiro, embora o índice seja de necessidade de creche, eu acho que, na verdade, ele não reflete a necessidade, ele reflete uma possível demanda potencial, né? Porque a necessidade, sobretudo quando você tem a informação de que um percentual grande de famílias não quer, né? Quer dizer, você não pode tomar os critérios de vulnerabilidade, de monoparentalidade, como sinônimo de necessidade. A pessoa pode ser pobre, pode e não querer a vaga na creche, né? Então, isso é um processo de construção da nossa compreensão do direito à creche, tá? Então, essa é a primeira observação. Eu concordo que nessa versão continue chamando o índice de necessidade,
para a gente consolidar essa concepção da pesquisa, mas eu acho que, com o levantamento nacional da demanda manifesta, seria mais coerente a gente ter o contraponto da demanda não manifesta, né? Segundo, eu queria ressaltar e agradecer, né, a desagregação dos dados por rural e urbano. Para esse trabalho que nós estamos começando em relação aos parâmetros de qualidade, aos indicadores da educação infantil, do campo, das águas, da floresta, esse estudo é precioso. Eu defenderia que ele estivesse presente nos próximos 4 seminários, tá? Porque fica claro ali a relação com a pobreza, né? Então, quando a gente está discutindo educação infantil do campo, das águas, da floresta, nós estamos fazendo um enfrentamento com a maior desigualdade do nosso país, que é a questão da pobreza, né? E acho que isso dá uma potência a esse trabalho, dá uma relevância a esse trabalho. Nós estamos discutindo justiça social. Nós não estamos discutindo só campo, nós não estamos discutindo só direito à educação infantil, né? Então, acho que isso nos anima e nos dá uma dimensão da complexidade do nosso propósito, do nosso compromisso, né? E acho que ter um grupo de pesquisadores, né, como nós temos nesse projeto, coordenado pela professora Ana Paula, ter o apoio da FAPESP, ter a parceria com a SECADI, ter parceria com o DIME, com pesquisadores como os que aqui se apresentaram, nos enche de esperança e de confiança, né? Então, são breves comentários que eu queria fazer na perspectiva, Marcos, de aprimoramento desse estudo, né? Quer dizer, quando a gente entra na realidade dos estados, né, você vê as diferenças, né, e das regiões. Isso é bom para o nosso trabalho, né, Ana Paula? Porque nos seminários regionais dessas outras regiões, nós já temos um dado mais qualificado, que permite um diálogo, né, melhor aí com a Undime, né, com o CONSED. Eu acho que a gente tem que trazer o Estado na sua obrigação de colaboração técnica no âmbito desse estudo. No mais, muito obrigada, foi ótima a sua apresentação, e vamos abrir aí para o debate, para as dúvidas. A Ana Paula já aprendeu como é que a gente garante, mesmo quando é uma, todo mundo aponta. Bom, obrigado pela apresentação, Marco. Não conhecia o trabalho e acho que agora, inclusive, né, com o censo atual, né, isso vai trazer mudanças e possibilidades. Mesmo no cenário rural e urbano, a gente sabe que de 2010, né, para cá a coisa também se modificou bastante, né? Eu só queria chamar a atenção, assim, eu já esperava que a questão da pobreza nos territórios rurais seria maior, porque a gente já conhece que, de fato, é isso, né? Os maiores indicadores de pobreza, eles estão, inclusive, concentrados nos territórios rurais, então a gente já imaginava que passaria um pouco por aí, né? Me chama a atenção, eu gostaria de ouvir um pouco sobre o outro motivo, porque você chamou a atenção da pobreza como algo diferente, né, lá do motivo, mas nos territórios rurais aparece ali o outro motivo também como maior do que se a gente comparar com os territórios urbanos, né, com a área urbana. E aí eu gostaria de entender um pouco como é que aparece, como é que vocês juntaram se já está lá, né, do dado na coleta primária, ou se vocês fizeram, né, uma junção de vários motivos para chegar no outro motivo. E aí o que eu gostaria de trazer também como um elemento, porque uma das coisas que aparece lá, o outro motivo, que a gente viu ali,
é a questão da idade, né? Que a creche ou escola não oferece para a idade, né? E a gente sabe que nos territórios rurais a oferta para a creche ela é muito mais complicada em função dos deslocamentos. Então, eu queria entender um pouquinho mais o que são esses 25%, além dali da pobreza. A outra coisa que eu queria trazer é em relação, se seria muito legal, aí pelos debates das ruralidades, que eu não vou entrar aqui, né, na discussão, mas na discussão das ruralidades e dos modos de definir rural, urbano, né, campo, cidade, enfim, se vocês pudessem ir desagregando, eu me encomendo, né, assim, para os outros fazerem, né, a gente poder ver isso não só rural e urbano, né, mas se pudesse ver isso, por exemplo, agora que vão ter os dados de municípios, né, municípios até 20 mil habitantes, né, municípios de médio porte, municípios, porque isso também vai trazendo condições muito diferentes, inclusive para a gente pensar essa própria classificação e dicotomia rural-urbano, né? Porque quando a gente vai para os municípios com menos de 20 mil habitantes, ou mesmo a gente vem, ou 30 mil habitantes, tem um grupo de pesquisadores defendendo, olha, isso daqui, essa definição rural e urbano, ela acaba sendo problematizada. Então, seria muito legal ver em termos de números, sabe? Como é que isso se dá. E a outra coisa, assim, a nossa experiência, a partir de várias pesquisas, mas pesquisas qualitativas, quando a gente pergunta para as famílias se ela se vai na creche, se gostaria de pôr, não. Quando a gente pergunta se tivesse aqui no território, você colocaria? Eles falam, colocaria. Né? Então, assim, e mais, né? A questão de escolher colocar ou não tem a ver com as condições de oferta. Né? Como é que eu vou colocar na creche se a creche que está sendo oferecida, entende? Também tem condições que são bem precárias. E, às vezes, eu até acho melhor, entende? Né? Com a família do que você fazer a criança andar não sei quantos quilômetros, né, para chegar para algo completamente precário. Né? Então, como que você vê isso? Né? O dado, a pergunta, como ela é feita, e essa relação com as condições de oferta, porque as condições de oferta elas vão, de alguma forma, né, impactando. E aí aquela faixa, né, é laranja, né, que é das famílias, né, da escolha, quer dizer, o que significa essa escolha? Né? O que significa dizer eu quero ou eu não quero, numa consideração mais ampla de condições de oferta. E aí, por exemplo, né, seria muito legal se pudesse cruzar esses dados, eu estou todo querendo fazer os dados, se pudesse cruzar esses dados com as condições das instituições, por exemplo, dos municípios. Né? Porque se eu tenho instituições que não tem parque, que não tem isso, que não tem aquilo, quer dizer, isso vai configurando, né, a possibilidade da creche. Então, é só para dizer que eu gostei bastante e eu quero mais, assim, ficar olhando. Né? A única questão é que eu acho o cuidado também, né, dessa discussão da necessidade, da demanda e da oferta. Né? Porque, às vezes, tomar isso como um horizonte para o município dizer, não, eu vou também atender só, entende? Né, aí essa população, aí é algo também bastante complicado quando a gente pensa o direito, né, de todas as crianças. Mas é isso, gostei bastante, parabéns aí pelo estudo. Exato, vai trazer várias questões. Eu acho que vale responder, né, Marcos, que ela trouxe, e a professora Silvia quer também, né? Pode responder. Respondo antes? Isso, responde. Tá, deixa eu responder antes, até porque são várias e eu tenho medo de me esquecer. Hoje eu tenho quase certeza que eu vou me esquecer, mas vamos lá, começando. A gente até esperou, né, Beatriz, um pouco para fazer esse trabalho, esperando os dados do censo. Foi coletado em 2022, né, pelo histórico, que geralmente acontece no censo. Se não me engano, coletou lá em 2010, acho que em novembro de 2011 já estavam disponíveis os microdados. E nesse ano isso não aconteceu. E a gente conversou com eles, não aconteceu e não iria acontecer. Né? Não tem previsão para esse ano.
E aí que a gente resolveu calcular, mesmo sem os dados municipais, fazer com que a gente conseguiria, né, com PNAD, que são capitais e estados. Já vou emendar com a terceira questão. Com esses dados, a gente consegue fazer, sim, o recorte da necessidade, desses critérios de priorização por porte de município. A gente tem outras versões do índice de necessidade que foram feitas em 2019, enfim. Essas versões elas contemplam esse tipo de recorte, porque a gente usava o censo de 2010. E a gente projetava município por estado, que também tem problemas, mas era o que dava para fazer, né? Se a gente ficar também querendo fazer sempre a gente tenta fazer o melhor possível, né? Mas não deixa de fazer. Mas eu acho que é uma excelente ideia. É uma excelente ideia. A gente tentava fazer isso antes e acho que a gente pode fazer. E até indo nessa outra questão, com o censo a gente consegue ter setores censitários, consegue ter agregações de localidades. A gente hoje tem base de dados das escolas por localização geográfica. Eu conseguiria posicionar a escola dentro de um setor e ver como é que se responde aquela pergunta ali, dos motivos, né? Não, a família não quer, eu quero saber como é que responde aquele ali quando a creche está perto. Porque essa é uma dúvida que eu tenho. Eu não sei responder exatamente por que né, qualitativamente, por que as famílias responderam daquele jeito, mas eu tenho minhas hipóteses, assim, mas eu tenho na minha cabeça. Vou falar aqui com medo de errar, mas eu acho que pode acontecer da escola ser tão distante e a família não responder que a escola está distante. Ela assim, não, como é tão longe, eu não quero. E aí ela responde lá para o pesquisador do IBGE que ela não quer. E aí o motivo poderia ser enquadrado em um daqueles dois lá que diz respeito ao acesso, né? Enfim, talvez isso aconteça. Sobre os outros motivos, é isso que a família responde. O questionário é assim mesmo. Se não frequenta, ela vai ter que preencher um dos motivos. Se não deu nenhum dos primeiros 5, responde outros motivos. Não, a gente não agregou nada, não existem outros motivos no questionário. É outros motivos mesmo. Tá, e para por aí. Então, a gente realmente não sabe. Embora em 2019, aquele outros motivos tenha sido dividido em 2 perguntas, né? Foi aquilo que a gente estava falando. Uma delas talvez poderia estar mais próximo da questão do acesso, né? Enfim, gente, fazer esse tipo de trabalho, vocês devem imaginar, assim, os questionários mudam no tempo, a gente tem uma dificuldade de homogeneizar, construir séries históricas que a gente quer. Será que eu respondi tudo? Obrigado, viu? Eu acho que dá para conseguir, inclusive, saber isso, né? A renda daquela localidade, que pode, às vezes, estar muito distante da renda do Estado. Ou... Uhum. Do nível socioeconômico das escolas. Uhum. Os dados do censo. Uhum. Esse de localização, fazer o georreferenciamento das escolas e comparar com isso é muito legal. Isso é. Mas eu também confesso que a gente lançou faz pouco tempo, né, Beatriz? A gente ainda não teve esse estudo muito qualitativo de tudo, assim, a gente ainda não teve esse tempo, mas são excelentes sugestões. Muito obrigado. Parabéns pelo estudo, eu acho que são muito importantes esses estudos. Agora, me chamou muita atenção, quando eu estava vendo aqui, os motivos, né, do não querer que seu filho seja matriculado numa creche. Ele é muito grande, é uma fatia muito grande de pessoas. E aí, eu me lembrei muito de uma conversa durante aquela pesquisa nacional sobre a educação infantil do campo. A gente fez a pesquisa aqui no município de do Ceará, e uma mãe falava assim, eu não quero que a minha filha vá para a creche. Por quê? Porque lá, naquele transporte, lá não tem ninguém com as crianças. Só tem um motorista. Ela é muito pequena. Então, ela não queria, não é que ela não queria que a filha estivesse numa creche, mas as condições para a criança chegar na creche era impossível. Então, eu acho super importante isso, porque, assim, no ambiente urbano, a gente vê a mesma coisa. Se você tem um pró-infância, a escola que, ainda hoje estava falando sobre ela, a escola que eu conheço, eu levo meus alunos lá, uma creche aqui de Fortaleza que tem turma de berçário. Ótimas instalações, um trabalho pedagógico
muito bom, então, toda a população ela então não quer sua criança lá. Então, a demanda por essa creche é muito grande. Ninguém vai dizer que não quer, né? E eu acho que uma coisa também que a gente poderia nos ajudar a pensar mais sobre isso é quando a gente compara, né, os 20% da população mais rica e os 20% da população mais pobre. Por que essas famílias com renda maior, com escolarização maior, querem que as suas crianças de 0 a 3 estejam na creche? Por que elas escolhem se ela vai nessa creche ou naquela outra, né? E a população pobre não tem como escolher, ela tem de ir na que vai mais perto da casa dela. Então, essa questão da qualidade, eu acho que está estreitamente relacionado com a demanda, com a vontade, porque, assim, qualquer pai ou mãe do interior da cidade, de qualquer lugar, um indígena, um caiçara, ele vai querer o melhor para o seu filho. Ele quer que a sua criança esteja num lugar bom para ele. Quanto menor a criança, maior a preocupação. Então, ter, né, creches, pré-escolas de qualidade faz muita diferença. E eu tenho certeza que essa faixa aí não ia estar tão grande. Tenho certeza, na verdade. Obrigada. Eu não sei se Rita e Marcos querem comentar alguma coisa ainda, porque a gente está no momento de encerrar. Queria agradecer o convite do MEC, da UFC, para a gente estar aqui nessa mesa, né, Marcos? O Marcos, que atravessou o mapa do Brasil hoje, saiu, que horas de casa? Às 4h, lá de Florianópolis, para estar aqui com a gente. E dizer, gente, que eu acho que é muito legal a gente olhar para esses dados. A gente tem muitos dados no Brasil, a gente tem muito potencial de análise, e a gente tem muito potencial que esses dados possam ajudar os gestores públicos. A gente tem que fazer boas leituras dos dados, e acho que isso tudo tem a ver com parâmetros de qualidade, né? Com uma gestão que leve em consideração essas informações e faça decisões a partir de informações. Então, obrigada. Vamos continuar, né? Obrigada.